Boa noite, meu querido. Como é que você está? Você tá bem? Tá dando tudo certo? Tá dando parcialmente certo? Fique em paz, que a bênção de Deus sempre está no final do processo. Aliás, estar no processo de Deus já é uma bênção. Vamos fazer uma prece? Vamos lá. Bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos por isso. Agora, nós vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor possa nos abrir o entendimento, que essa pessoa que está aí do outro lado do vídeo, na tela, em algum lugar, que ela possa ser abençoada por ti, que as palavras aqui possam encontrar espaço no coração e trazer transformação, Pai, que nós queremos é transformação. Nos ajude, Pai, com todos os aspectos dessa transformação. Obrigado porque o Senhor quer aplicar esse processo em nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a história passou, né? Eu falei para vocês de Josué, falei de José. Agora eu voltei mais para frente para a história, para o livro de Juízes. Então, o livro de Juízes é logo depois do livro de Josué. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, não tem problema. Você já pega a Bíblia aí e já marca. E o livro de Juízes é um livro que conta a história do povo de Israel depois da morte de Josué. Então Josué conduziu o povo, eles começaram a dividir a terra. Josué, né, foi o responsável por chefiar essa divisão da terra, junto com a orientação divina, é claro, sempre. E aí as pessoas, as tribos, né, os grupos foram tomando posse da terra, foram se estabelecendo. E esse período de juízes é um período em que Josué tinha morrido, o sacerdote Eleazar tinha morrido e agora eles estavam sem um líder direto. O que tinham que fazer? Eles iam até o templo, que ficava montado permanentemente, perguntavam para Deus e Deus usava, uma das maneiras que ele usava, que era as pedras da roupa do sacerdote, né? Ele usava para dizer sim ou não das coisas que eles perguntavam para Deus. Bom, aí o que acontece? Eu quero que você vá comigo lá para o capítulo 3 do livro de Juízes, certo? Capítulo 3 do livro de Juízes diz assim. Capítulo 3, verso 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. O que o texto está dizendo? Bom, o povo de Israel, Deus deu algumas orientações claras e uma delas é para ele não ter muita amizade com pessoas de fora que tivessem costumes ruins. Eles poderiam pregar, mostrar que Deus era o Deus verdadeiro, mas sem muito envolvimento. Aqui está dizendo o contrário. Eles trocaram filhas entre si e passaram até a fazer culto aos deuses desses povos que estavam ali vizinhos a eles, né? Peraí, mas não era o povo de Israel, não era o povo de Deus? Por que estavam fazendo isso? Bom, deixa eu colocar para você o primeiro alerta aqui, meu querido. Nós somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. Então, tome muito cuidado com as suas escolhas para esse ano, com o tipo de amizade que você está levando para esse ano. São pessoas que te aproximam de coisas boas, que querem ter bons propósitos, que querem avançar, que querem crescer na fé, ou não? É de se pensar, né? Vou até tomar um golinho de água aqui.
que tipo de associações nós estamos fazendo para 2026. Deus está preocupado com esse tipo de associações, porque é possível que a gente tenha problemas com as nossas associações para 2026. O que você quer dizer, Wesley? Eu estou dizendo exatamente isso. Se não for uma amizade em Deus, uma amizade com propósito, uma amizade de gente que quer crescer, que quer estudar, que quer te levar para frente, sabe? Que quer ver a sua melhor versão. Se for o pessoal só da farra ou só da discussão e crítica, então você deveria repensar o tipo de associação que você está levando para 2026. Nós deveríamos pensar. Bom, mas o relato avança. E agora eu quero que você vá comigo lá para o livro, aí no livro de Juízes, só que lá para o capítulo 6. Para o capítulo 6. Sabe o que aconteceu? O pessoal não começou a fazer culto com outros deuses? Então, tipo assim, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a gente não quer muita coisa com você, não. A gente ouviu as histórias, tudo bem, mas aqui o povo aqui é mais legal. Vamos deixar esse negócio de Deus, de aliança com Deus para lá. Quando der, nós vamos ali no templo, mas também vamos curtir aqui com o nosso pessoal. É mais ou menos isso que eles fizeram. Se você ler a história direitinho, você vai entender. Só que aí o que aconteceu? Deus falou assim, já que vocês não querem andar comigo, então vocês não querem a minha proteção, pode andar sozinho. E eles tiveram 7 anos de sofrimento na mão dos midianitas. E os midianitas vinham e pegavam tudo, roubavam tudo que eles produziam, como se fossem gafanhotos. No capítulo 6, Deus chama um homem chamado Gideão. E agora eu quero que você se concentre no versículo 6, capítulo 6, verso 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E verso 10. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Isso é no verso 10. Então, o que acontece é que Deus vem chamar Gideão para resolver a questão. Sabe por quê? Porque eles clamaram ao Senhor por causa do sofrimento. A gente às vezes não escolhe as amizades, os problemas vêm. A gente não escolhe as nossas associações, os problemas vêm. E depois a gente fica clamando ao Senhor. Mas você vê como é que Deus é? Eu não sou igual esses deuses que estão aí na terra dos amorreus. Eu sou o Deus de Israel. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu quero que você volte aqui para capítulo 6, verso 11. E aí, presta atenção. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezita. E disse a Gideão, seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, meu Senhor. E aí Gideão começa a chorar. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe, Gideão, ele recebe um chamado de Deus. Para quê? Para resolver o problema do povo. O povo não teve cuidado com as amizades, começou a ter problema. Agora Deus fala assim, então vai lá, Gideão, vai resolver o problema. E Gideão é chamado. E Deus fala assim, ó, você vai nessa tua força aí, ó. O que Deus está falando para você e para mim hoje? Se você se meteu em problemas por causa das más escolhas que nós às vezes fazemos ou não pensamos direito,
Deus está falando que a força para te livrar do teu problema é você mesmo. Olha lá, vai nessa tua força. E aí, o que acontece? Logo depois, Gideão pede alguns sinais para Deus. Mas eu vou deixar isso para o nosso próximo vídeo de amanhã, que você não pode perder. O que eu quero que você fique com o vídeo hoje, que você entenda. Cuidado, querido, com as amizades. Cuidado, muito cuidado com as amizades. Porque elas podem te meter em problema. Olha, quando eu era adolescente, eu tinha alguns amigos, sabe? E minha mãe falava para mim não andar com esses amigos. Não andar com aqueles amigos, porque eu ia ter problema, porque eu ia ter problema, porque eu ia ter problema. E você acredita que eu tive muito problema? Parece que minha mãe estava... Parece que as mães sabem, né? Quando a gente vai ter problemas. Eu tive tantos problemas. Tantos problemas. Mas aí, Deus foi bondoso comigo. E na minha força, Ele me deu um jeito de sair dos meus problemas. Bom, eu espero que você não tenha que passar por muitos problemas, para entender que nós temos que ter cuidado com o tipo de círculo que nós andamos, com as pessoas que nós andamos. Que Deus ajude você, que Deus fortaleça a tua vida, que Deus te dê clareza de mente, para que você possa, sim, pregar o evangelho a todos, mas ter muito cuidado com as pessoas que estão comendo a tua mesa, que estão andando ao teu lado. Que Deus abençoe você, que você tenha uma noite abençoada. Fique com Deus e até mais.